nossa relação com o mundo exterior é mediada constantemente pelas nossas simbologias. Isso porque o nosso temperamento, a nossa personalidade pode afetar o nosso lar. E quem está com a gente agora para falar sobre isso, sobre temperamento e como isso afeta a nossa casa, é a arquiteta de todas as terças-feiras aqui do Estúdio Cidade, a Carol Holthausen. Cidade Arquitetura. Participação de Carol Holthausen. Oi, Carol, tudo bem? Oi, Isa, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo ótimo, e com você? Tudo jóia também. Hoje o papo é muito legal, né? A gente vai trazer mais detalhes do que a gente falou semana passada, certo? Isso, a gente vai agora para a parte prática. Bom, semana passada a gente falou sobre os 4 temperamentos, né? Que é uma simbologia. E existem 4 que eles são representados pelos 4 elementos e cada um tem uma estação do ano específica, né? Então os coléricos são representados pelo verão, os melancólicos pelo outono, os fleumáticos pelo inverno e os sanguíneos pela primavera. E aí, o que isso tem a ver, né? Mas será que isso realmente influencia na casa e tal? Bom, uma coisa para deixar clara, Isa, que é o seguinte: nós, pessoas, a gente não é um objeto, né? Nós não somos uma caneta, nós não somos como uma mesa, como uma cadeira, porque uma caneta, ela tá completamente fechada, as funções dela, a gente sabe para que serve uma caneta, sabe a cor dela, sabe qual é o material que ela é feita, e aquilo ali pronto, né? Uma caneta não vira uma TV. E uma pessoa não, uma pessoa é diferente. A gente tem muitas camadas, né? Então, sobre os temperamentos, é importante a gente pensar nessa questão da simbologia. Por exemplo, os coléricos, né? Os coléricos, eles são muito excitáveis, são líderes natos, são dominadores, são pessoas que têm o movimento da ação dentro deles. Então, um ambiente para o colérico, o ideal é que ele seja um ambiente calmo, tranquilo, com cores leves, que não o excitem ainda mais, né, com muitas cores, como, por exemplo, vermelho, amarelo, laranja, que são cores muito criativas, cores que vão deixar ele aí mais agitado além do que ele já é, né? E ter também um pouquinho de beleza, porque esse temperamento ele gosta muito das coisas práticas, ele não gosta de perder tempo. Então o colérico precisa entender que precisa ter decor, precisa ter alguma coisinha ali só para lembrar que a vida é bonita, né? Mas tem que tomar cuidado para não ser um ambiente assim que já o deixe mais excitado. O sanguíneo também é um temperamento que se expande, né? Ele é representado pelo ar. Só que o sanguíneo, ele tem esse movimento do colérico, só que ele é muito disperso, né? Ele facilmente ele se distrai. Então, o ambiente para o sanguíneo tem que ser um ambiente também bem prático e ainda mais sem tantos detalhes, né? Tem que ser um ambiente com cores leves, com linhas retas, porque tudo é muito interessante para o sanguíneo. Qualquer coisa para ele interessa. Ele está sempre ligado em tudo. Ele é aquela pessoa que está ali cozinhando, de repente ele olha uma roupa, daí ele para o que ele está fazendo e vai fazer outra coisa. Então, o ambiente dele também tem que ser funcional e também evitar ao máximo essa questão das cores muito agitadas, porque ele também se agita. Agora, por outro lado, os outros temperamentos, né, o melancólico e o fleumático, eles precisam de um ambiente que os estimulem, porque eles não têm esse movimento de ação e eles não são facilmente excitáveis, eles são aqueles que são introvertidos, eles ficam muito na deles, né? O melancólico, por exemplo, é um temperamento que ele se fecha muito no mundo dele. Então, o ambiente dele, ele precisa muito de beleza. O melancólico é o temperamento que mais precisa de coisas bonitas, né, de vários detalhes, de cores, para ele poder se estimular um pouco mais, para ele não ficar tão perdido ali naquele mundo mental dele, porque ele tende a ser um pouco pessimista, né? Então, um ambiente bem equilibrado e em ordem é fundamental para o melancólico. Eu já vi casos aí de melancólicos que começaram a ter uma vida um pouco melhor depois que organizaram a sua casa, seu ambiente de trabalho, porque eles ficam mais estáveis, né? Eles ficam mais produzem melhor, eles vivem melhor num ambiente de ordem e beleza. Já os fleumáticos, eles são aquele temperamento
que eles gostam muito do conforto, né? Eles prezam muito pelo conforto e é aquele temperamento que eles precisam ter tudo à mão, porque eles não têm o movimento da ação dentro deles, eles adoram tudo que é muito fácil, né? Eles têm uma certa tendência aí à inércia. Então também é um temperamento que ele pode ter dentro de casa cores mais vivas, né? Elementos de obra de arte. O conforto tem que estar perto dele, né? É interessante que ele tenha tudo que ele precisa à mão, né? Então, por exemplo, se ele está cozinhando, que ele tenha todos os utensílios que ele precisa, porque senão ele vai desistir rápido, né? Quando ele não tem ali alguma coisa que ele precisa, ele deixa isso pra lá e tal. Então, a casa dele vai ser uma casa bem confortável, que tenha tudo que ele precisa à mão. E aí, me conta, Isa, você sabe qual é o teu temperamento? Olha, o meu, eu já tô meio na dúvida aqui, mas você foi falando, eu fui lembrando de várias pessoas que eu conheço. Então, essa ciência dos temperamentos, ela é muito legal, porque ela ajuda a gente nos nossos relacionamentos pessoais, porque é o seguinte, você sabe que o fogo não vai virar água e que a terra não vai virar ar. Então você para de exigir das pessoas aquilo que elas não podem te dar. Então isso é muito interessante. Você sabe ali, por exemplo, um temperamento quente vai tender a querer sempre estimular um temperamento, uma pessoa que é um temperamento mais frio, né? Então, por exemplo, digamos que você é sanguíneo e teu namorado é melancólico, você vai estar sempre querendo puxar ele pra ação, mas ele tá lá, quietinho, feliz e tal, e tá bom pra ele aquilo ali. E às vezes você acha que ele não tá gostando de alguma coisa que você tá fazendo, que ele não tem reação, mas é porque é da natureza dele. Então isso eu acho muito interessante. E até essa questão dos ambientes, né? Que a gente pode melhorar a nossa vida melhorando alguns aspectos, assim, traduzindo para o mundo real de forma prática, né, o lugar que a gente mora, o que a gente trabalha. Certo, Carol, muito obrigada, eu amei esse tema e até semana que vem. Semana que vem a gente volta com mais dicas de decoração, espero que tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.